Boa noite, pessoal. Vamos então prosseguir hoje a nossa leitura do livro dos tópicos, a partir do capítulo 10 do livro oitavo. Então, sem delongas aí, pode começar, Guilherme. Vamos lá. Beleza. Capítulo 10. Aqueles raciocínios que levam a uma conclusão falsa devem ser solucionados pela eliminação daquilo precisamente que os torna falsos, pois não é solução correta eliminar um ponto arbitrário da argumentação, ainda que esse ponto eliminado seja falso. Pode dar-se o caso de o argumento conter várias falsidades, por exemplo, se tomarem como premissas: o homem sentado está a escrever e Sócrates está sentado, para daqui concluir que Sócrates está a escrever. Ora, se provar que é falsa a premissa Sócrates está sentado, isso não demonstra a falsidade da conclusão, e, no entanto, o argumento é falso. Não é esta a premissa, porém, que torna o argumento falso. Se de fato sucedesse que algum homem sentado não estivesse a escrever, já a solução sugerida seria inadequada. Logo, a premissa a eliminar não é a acima dada, mas sim quem está sentado está a escrever, uma vez que nem todos os homens sentados estão a escrever. Soluciona... Só um comentário. Eu acho que tem um problema de tradução aqui no início, que até fica bem evidente pela falta de coerência no texto. Ele fala que se tomarem como premissas o homem sentado está a escrever e Sócrates está sentado, para que concluir que Sócrates está a escrever. Então aqui primeiro ele traduz isso como o homem sentado está a escrever. E daí depois ele se refere à mesma premissa como quem está sentado está a escrever. E tem uma diferença entre essas duas premissas, entre essas duas proposições, que é evidenciada por essa própria observação que Aristóteles faz aqui. Ele diz que essa premissa é falsa, uma vez que nem todos os homens sentados estão a escrever. Então que ela tem um sentido de premissa universal, de proposição universal. Todo aquele que está sentado escreve. Então a crítica de Aristóteles parece essa: se alguém formulasse um argumento, todo mundo que está sentado escreve, Sócrates está sentado, logo Sócrates escreve, está escrevendo. Pelo menos o problema mais profundo desse raciocínio consiste nessa premissa maior, né? De que todo aquele que está sentado está escrevendo. E essa questão de Sócrates estar sentado ou não é algo mais contingente. Então aqui ele parece que está mostrando isso, que para solucionar um raciocínio que leva a uma conclusão falsa, se deve buscar eliminar aquilo precisamente que os torna falsos. Porque pode dar-se o caso do argumento conter várias falsidades, e aí que vem esse exemplo, né? Então tem de fato várias falsidades, tanto que todo aquele que está sentado escreve, como o fato de Sócrates estar sentado. Mas aquilo que precisamente torna falso, segundo Aristóteles, é essa premissa maior. Assim, do ponto de vista lógico é meio engraçado, porque ambas, basta ter uma premissa falsa para que o raciocínio não seja perfeito. Então, mas ainda assim ele parece que prioriza então esse erro na premissa maior, talvez por ele conter assim virtualmente vários erros, porque a premissa maior pode ser aplicada a vários casos particulares. Vimos? Soluciona por completo esta questão quem eliminar o ponto onde se situa a falsidade. Conhece a solução quem conhece o ponto em que um argumento claudica, como sucede também no caso dos que desenham figuras geométricas erradas. Não basta, portanto, pôr uma objeção, ainda que o ponto eliminado seja falso,
mas há que mostrar qual a causa de onde surge a falsidade. Deste modo, tornar-se-á claro se o interrogando levanta a objeção por já prever as consequências ou não. Há 4 maneiras de impedir que um argumento chegue a uma conclusão. Uma é eliminar o ponto de que resulta uma falsidade. Outra, apresentar uma objeção ao interrogador. Sucede muitas vezes que um interrogando não obtém uma solução, mas consegue impedir o interrogador de prosseguir o seu raciocínio. Uma terceira consiste em atacar as perguntas colocadas pelo interrogador, pois pode suceder que este não consiga tirar das perguntas a conclusão pretendida pelo fato de fazer as perguntas mal, e depois, ao acrescentar mais alguma coisa, salta, por assim dizer, à conclusão. Se, portanto, o interrogador não consegue prosseguir a sua tarefa, a objeção do interrogando dirigir-se-á contra a pessoa do interrogador. Se consegue, dirigir-se-á contra as próprias perguntas. A quarta e a maior das formas de objeção Pior? é a que tem... Oi? A quarta é a pior, eu acho. A pior das formas de objeção é a que tem por objeto o tempo. Muitos, efetivamente, objetam levando certas questões cujo debate exigiria mais tempo do que o atribuído à presente discussão. Eu ajudei a ler mais esse parágrafo aqui, que ele só conclui. Tá. Estas são, portanto, as 4 formas de objeções que acima mencionamos. Das referidas, apenas a primeira constitui uma solução, já que as restantes não passam de impedimentos e entraves à obtenção de conclusões. Uhum. Então ele lista essas 4 formas de impedir, é assim que ele qualifica inicialmente, 4 maneiras de impedir que um argumento chegue a uma conclusão. E dessas 4, apenas a primeira constitui uma solução propriamente. E as restantes, as 3 outras, não passam de impedimentos e entraves à obtenção de conclusões. A primeira corresponde ao que ele já tinha, ao do que ele já vinha falando no parágrafo anterior, né? Eliminar o ponto de que resulta uma falsidade. Então aqui parece realmente atacar por exemplo, uma das premissas no sistema de disputas escolásticas. Geralmente se fala de atacar ou uma das premissas, premissa maior, premissa menor, ou atacar a própria consequência. Dizer, embora as premissas sejam verdadeiras, por exemplo, a conclusão não se segue delas. Então aí não seria um problema nos juízos, nas proposições, naquela segunda operação do intelecto, mas na terceira, que é o raciocínio. Então não está tanto nas proposições, mas na passagem das premissas para a conclusão. Uma passagem inválida. Uma coisa não se segue da outra, ainda que as premissas sejam verdadeiras. É o famoso non sequitur. Uma coisa não se segue da outra. E aqui ele põe como quarta e pior essa forma de objeção que tem por objeto o tempo. Envolveria levantar questões cujo debate exigiria mais tempo do que o atribuído à presente discussão. Seria algo como atravancar a discussão, considerando que toda discussão vai ter um tempo em que ela vai se desenvolver, seja por conta de regras que foram estabelecidas, seja simplesmente por questões humanas, assim, em gerais. Então, essa seria a forma mais desleal de impedir que um raciocínio chegue a sua conclusão. E entre essa forma legítima e essa mais legítima, ele põe outras 2 ainda ilegítimas. Apresentar uma objeção ao interrogador. O interrogando não obtém uma solução, mas consegue impedir o interrogador de prosseguir o seu raciocínio. Assim,
não estou tão convencido dessa interpretação, mas eu acho que parece ter a ver com uma certa inversão de papéis. O interrogando passa a fazer objeções ao interrogador. Ah, Tipo assim, o cara que deveria responder responde com uma pergunta. exato. Será que é isso? Não sei. Sim. Aqui tem nessa outra edição que eu tenho, tem uma nota aqui que menciona uma expressão em latim, instância ad interrogantem. Seria isso, uma pergunta ao interrogante. E aí explica assim: embora não vendo bem a falsidade da tese do adversário e sendo incapaz de refutá-la, dirigimos-lhe uma objeção, um exemplo particular, que é incapaz de resolver e que impede a sua marcha. Terceiro que ele menciona consiste em atacar as perguntas colocadas pelo interrogador, pois pode suceder que este, o interrogador, não consiga tirar das perguntas a conclusão pretendida pelo fato de fazer as perguntas mal, e depois, ao acrescentar mais alguma coisa, salta, por assim dizer, à conclusão. Se, portanto, o interrogador não consegue prosseguir a sua tarefa, a objeção do interrogando dirigir-se-á contra a pessoa do interrogador, e consegue dirigir-se-á contra as próprias perguntas. Esse terceiro aqui também eu não estou tão convencido da interpretação, mas talvez seja como uma fuga do mérito da questão. Né? Começar a interrogar sobre o modo como ele está perguntando. A objeção se dirige às questões colocadas. Mas confesso que eu não estou bem convencido aqui e não tem nenhuma nota aqui também explicando isso. Isso está falando da terceira. É, atacar as perguntas, né? Sim. Pelo fato de fazer as perguntas mal. E por isso que eu pensei que Uhum. pode ser uma fuga do mérito. Assim, Sim. ele não está sabendo perguntar. Então também impede que chegue à conclusão fugindo do mérito da questão e Uhum. entrando nas questões processuais, como se fala, né? De É. fugindo do. Não sei. Eu não acho que seria uma questão assim, por exemplo, aquele tipo de gente que usa como discurso, tipo assim, fazer duas perguntas, fazer uma pergunta sobre, sobre uma coisa nada a ver, daí faz uma outra pergunta sobre uma coisa nada a ver, e aí, tipo assim, por serem perguntas que praticamente não tem resposta, ou a resposta seria muito substancial, a pessoa vai e tira uma conclusão daquilo que ela pensa. E não aquilo que de fato responde a pergunta número 1, número 2, e muito menos aquilo que ele queria falar, entendeu? Tipo, um discurso Sim. meio. Não sei, normalmente quando eu vejo esse tipo de coisa, tem um teor meio manipulativo por parte da pessoa. Uma intenção manipulativa, entendeu? Ele vai falar logo a seguir da má fé assim, nesses procedimentos. Eu não sei se esse exemplo se encaixaria no 4º caso que ele fala de objeções que
que tomam tempo e impedem de chegar ao resultado. Mas ele realmente não especifica que tipo de procedimento é usado para enrolar, né? Para impedir que a coisa chegue ao seu termo. Por exemplo, questões impertinentes. A pessoa vai levantando um monte de questões impertinentes que impedem que a coisa se desenvolva em direção à tese ou à conclusão. Uma outra hipótese que eu tinha cogitado era como ad hominem mesmo, assim, de atacar a pessoa. Você fala de algo para perguntar algo sobre o outro? Tipo assim, mas você fez isso, mas você não faz isso? Sim. Nesse tipo de sentido? Aqui, quando ele fala que ia apresentar uma objeção ao interrogador, se não poderia ter o sentido de algo que atacasse o próprio interrogador Pessoalmente. É porque a intenção geral disso aí é impedir que o argumento chegue a uma conclusão, né? Perfeito. Então, atacar, aí no caso ele fala de atacar as perguntas. Sim, no terceiro. Ou significa que existe uma pessoa que está fazendo um discurso a qual ela faz perguntas. E esse que está, vamos dizer assim, né, ouvindo o discurso, ele vai atacar essas perguntas com a intenção de que esse primeiro, né, não conclua a fala dele. Perfeito. E daí eu não entendi assim, eu acho que tem sentido, né? Mas ao acrescentar mais alguma coisa, quem acrescentaria essa mais alguma coisa, né? E esse salta, por assim dizer, a conclusão, essa é a parte que eu acho que pode nos esclarecer. É verdade. Eu acho que é tipo assim, vamos supor, igual ele acabou de falar assim, quem acrescentaria mais alguma coisa? Aí a pessoa responderia de volta, por exemplo, faria mais perguntas. Mas quem seria essas pessoas, esses alguém que acrescentariam? Existe algo para acrescentar? Ou não existe algo para acrescentar? A pessoa discute nesse sentido. Acho que é isso, não? Sim, entendi. Uma forma de derrubar a pergunta, entendeu? Desfazendo ela ali. E aí, no final das contas, a resposta sobre a sua primeira pergunta, quem acrescentaria alguma coisa, não tem resposta. Por quê? Eu questionei todos os pontos ali da sua pergunta. Acho que é isso. Tipo, mesmo que se desse uma resposta, uma conclusão, ela pareceria inválida nesse sentido. Essa seria a intenção de impedir a conclusão ali do primeiro falar. Acho que é isso. E essa outra tradução aqui, tentar ver o que ele fala do terceiro modo aqui, de impedir que um argumento chegue à sua conclusão. Em terceiro lugar, a objeção pode dirigir-se às questões postas. Aí está bem parecido. Pois pode ocorrer que a conclusão almejada por aquele que interroga não decorra das questões colocadas. Tá? Não decorra das questões colocadas, postas, porque as interrogações são viciosas, ao passo que o acréscimo de qualquer outro elemento, ou de algum outro elemento, conduziria à conclusão. Esse final está um pouco diferente. Em vez de estar e depois ali, está ao passo. Tem outro sentido. Tá. Acho que talvez tenha entendido Ali, ó. Agora, a próxima parte. Se, portanto, se essa artimanha, entre aspas, ou instrumento do interrogando der certo, ou seja, se o interrogador não conseguir
prosseguir com a pergunta lá que o cara fez, a objeção do interrogando vai se dirigir contra o interrogador. Né? O cara fez uma pergunta assim, ou atacou, né, algo do interrogador, e aí ele não conseguiu sair dessa história. E aí a coisa, digamos assim, a situação do discurso vai se voltar contra quem está interrogando, né? Uhum. Claro, isso é mais fácil de entender do que essa parte do saltar aí. Essa parte do salto, Aqui, nessa frase aqui, ele está retomando o segundo e o terceiro. Ele fala, tá. aqui, ó, Porque prosseguir a tarefa do primeiro, né? Do segundo. exato. Diligenciar contra o interrogador, a pessoa do interrogador, Isso, se refere a uma objeção ao interrogador, que é o isso, da segundo item. segunda. Se consegue diligenciar contra as próprias perguntas, que é o terceiro ali. Isso. Mas o que ele quer dizer com essa condicional inicial aqui, né? Se, portanto, o interrogador não consegue prosseguir a sua tarefa, o interrogando vai atacar a pessoa dele. Se ele consegue a sua tarefa, se o interrogador, né, consegue prosseguir a sua tarefa, o interrogando vai atacar as próprias perguntas. Hum. Entendi, é uma coisa sucessiva. Uhum. Tem essas duas hipóteses. Assim, o interrogador está conseguindo prosseguir a sua tarefa, que é refutar o outro, chegar a uma conclusão contrária à dele. Nesse caso, o procedimento seria atacar a pessoa do interrogador. O que ele está querendo dizer com Sim. essa... É. E pessoa tem ali a ver, então, justamente com o ad hominem, né? Pois é, aí que parece ser um ad hominem. É que seria melhor se lá na terceira frase, outra, apresentar uma objeção à pessoa Pessoa do do... interrogador. Sim. Porque ao interrogador fica meio metonímico, parece que é tipo Sim, as perguntas, talvez, ou exato. Parece que ao interrogador complementa o apresentar e não a objeção. isso, isso, Uhum. Que é apresentar ao interrogador uma objeção e não apresentar uma objeção a respeito do interrogador. sim. É, eu não sei se é que tu lê em grego, né, Augusto, mas eu acho que muitas dessas dificuldades está na questão da tradução, Sim, sim, né? sim. É. Que fica difícil ler isso aí, assim, porque Tem que comparar tradições. claro que a coisa também não é fácil, né? Sim, 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 mesmo para Mas os... se a gente entende e explica com outras palavras, fica mais fácil. Uhum. Mas mesmo para os comentadores gregos lá, eles enfrentam dificuldades. Bom, então tá, então a gente não é tão. Não tá tão... Aristóteles é difícil mesmo. Mas a Keren veio com alguns Sim, importantes contribuições aí, né, no nosso raciocínio. sim. É. Daí essa da quarta é meio que tipo assim, vamos avacalhar com a coisa. Sim. Seria, talvez. A Tipo, quarta parece que ele colocar o cita. que for e aí, tipo, vai ficando, né? Sim. Uma terceira. Assim, me parece que nessa terceira, o que ele está dizendo é assim: o interrogando, aquele que está recebendo essas perguntas e tem que dizer sim ou não, ele está dizendo: essas perguntas estão mal feitas, elas estão me impedindo de chegar aonde eu quero chegar. Sim. Como ele fala ali, se ele acrescentasse alguma coisa nessas perguntas, ele poderia chegar
na conclusão. O interrogando poderia. Então ele está criticando o fato de o interrogador estar omitindo alguns elementos que ele deveria acrescentar nas perguntas para que ele pudesse chegar à conclusão. Também, digamos assim, uma certa desonestidade ou escondendo alguma coisa que seja importante para o argumento. Sim. Então ele está formulando mal as perguntas e está impedindo de chegar à conclusão. Mas essa segunda é a mais obscura ainda, para mim. E nessa outra edição fala uma coisa completamente diferente ainda. Vou ler só aqui como está nessa outra. Então seria ser outra em dirigir uma objeção àquele que interroga. Parece ter a mesma ambiguidade. Pois muitas vezes, mesmo quando se pode apresentar uma solução, aquele que interroga não é impedido por ela de levar adiante a sua argumentação. Não. Mas muitas vezes, mesmo quando não podemos apresentar uma solução, aquele que interroga não se torna por isso menos capaz de levar adiante a sua argumentação. Aqui, segundo o comentário dessa outra edição, seria assim, diferentemente do primeiro caso, tu não elimina um elemento do raciocínio do outro. Como ele fala, ele eliminar uma parte da qual depende o erro. Então tu não mostra que uma das premissas está errada ou que a conclusão não segue das premissas. Acho que talvez agora fique claro. Mas tu apresenta uma objeção meio desencontrada, assim, que não... como se está numa outra questão. Tu não mostra que o raciocínio dele está falso, mas tu apresenta uma dificuldade que ele não consegue da qual ele não consegue se desembaraçar. Então o argumento dele... Isso seria da segunda, Augusto? Da segunda. Tem que ver com essa tradução aqui faz um... sucede muitas vezes que o interrogando não obtém uma solução. A solução a que ele está se referindo aqui é a solução do argumento apresentado pelo interrogador. Mas consegue impedir o interrogador de prosseguir o seu raciocínio. Impedir por meio dessa objeção apresentada. Daí, nesse caso, não seria o interrogador mesmo. Daí toda aquela ideia de ad hominem volta para a geladeira. Seria assim, em vez de resolver o argumento apresentado pelo outro, formular uma nova objeção que ele não consegue responder. Então o argumento dele permanece incólume. Tu não mostrou que uma premissa é falsa, que uma coisa não segue da outra. Mas então tu não atacou diretamente a coisa, mas tu veio pro outro lado, assim, e apresentou um outro argumento. Que já se vê que tem algo de mais desleal, assim, em relação ao primeiro. Não é tão legítima. Não é tão legítimo. Primeiro é resolver diretamente o argumento apresentado pelo outro, refutar propriamente. Mostrar que uma das premissas é falsa ou que a conclusão não se segue das premissas. O segundo é atravessar uma objeção, né? Que não se refere diretamente ao argumento da pessoa.
pensar num exemplo, num processo mesmo, assim, em vez de tu atacar o raciocínio da outra parte, ou que as provas não são confiáveis, algo assim, tu simplesmente traz umas outras provas que trazem uma outra linha argumentativa, assim, paralela, ou melhor, que entra em conflito com a primeira. Eu acho que a gente pode seguir daí. Beleza. E a partir agora já pro 11. Tá. A crítica de uma sequência argumentativa não é idêntica se visa o desenrolar da argumentação ou se dirige contra um raciocínio desenvolvido por meio de perguntas. Muitas vezes a culpa de um argumento não ser corretamente conduzido pertence ao interrogando, devido ao fato de não ter dado seu assentimento às premissas a partir das quais o debate poderia ser conduzido corretamente até a demonstração da tese. Na realidade, o trabalho de levar até o fim o argumento é comum, e não apenas da responsabilidade de um dos dialogantes. Com frequência, é necessário argumentar contra a pessoa e não contra a tese. O que sucede sempre que o interrogando contraria sistematicamente o interrogador, recorrendo mesmo ao insulto. Os que assim agem de má fé transformam os debates em conflitos de palavras em vez de discussões dialéticas. Temos de pensar ainda que os debates desse tipo se fazem como forma de exercício e de experiência, e não para transmitir conhecimentos. Por isso, é óbvio que na argumentação se tenta provar uma conclusão, umas vezes verdadeira, falsa outras, para o que se recorre não só a proposições verdadeiras, mas também a falsas. Muitas vezes, após ter sido afirmada uma coisa verdadeira, o dialético tende a eliminar e, consequentemente, tende a apoiar-se em proposições falsas. Por vezes, após ter sido afirmada uma coisa falsa, é necessário recorrer a proposições falsas para eliminar essa falsidade. Nada impede, de fato, que alguém ache mais plausíveis certas coisas inexistentes do que outras que são verdadeiras, desde que, prosseguindo o argumento a partir dessas falsas aparências, ele acabe por ficar mais convencido ou mais disposto a aceitar a verdade. Se eu continuo? Pode parar aqui. Então, nessa outra edição que eu tenho aqui, eles põem como título desse capítulo. E é interessante, esses títulos não são dados por Aristóteles, mas eles ajudam a ter uma unidade assim, do que está sendo tratado aqui. Das críticas contra o raciocínio e contra o próprio adversário. Ele já começa fazendo essa distinção aqui no capítulo. A crítica de uma sequência argumentativa, nessa outra edição está só argumento, não é idêntica se visa o desenrolar da argumentação ou se dirige contra um raciocínio desenvolvido por meio de perguntas. A crítica dirigida contra um argumento não é a mesma quando ela se dirige a um argumento tomado em si mesmo e ao argumento apresentado sob forma de perguntas ou questões. E aqui na nota fala que isso se referiria à distinção entre a crítica dirigida contra o argumento em si mesmo e a crítica dirigida contra aquele que se serve do argumento. Bem estranho de dizer isso, né? Mas aqui ele fala que nem toda culpa é do interrogador. Às vezes a culpa é do interrogando por não ter dado o seu assentimento às premissas a partir das quais o debate poderia ser conduzido. Então,
embora o interrogador tenha, em certo sentido, um papel mais ativo, na medida em que ele cria as perguntas, ele formula as perguntas e propõe ao outro, o interrogando também pode impedir o desenvolvimento correto do debate, oferecendo uma resistência indevida, deixando de conceder premissas, proposições sem uma razão suficiente. E aí parece que Aristóteles diz que aí é a ocasião em que é necessário argumentar contra a pessoa. Sucede sempre que o interrogando contraria sistematicamente o interrogador, recorrendo mesmo ao insulto. Aqui eu não sei se ele está dizendo que se deve recorrer ao insulto nesse caso, ou se é o interrogando que está insultando o interrogador. Deixa eu ver nas. Deixa eu ver nessa outra edição se ele Eu resolve acho que é isso. o interrogando em relação ao interrogador. O interrogando é que tá insultando. É pelo que eu entendi. Seria contraria mesmo insultando. Isso. E não é necessário argumentar recorrendo mesmo ao insulto. Essas seriam as duas interpretações possíveis. Deixa eu tentar achar aqui no outro. Não, eu também acho que a tua interpretação é mais plausível. Assim. Ah, dito assim, portanto necessário às vezes atacar o próprio interlocutor e não a sua tese. Sempre que aquele que responde se porta malignamente, Né? maliciosamente, seria que com frequência é necessário argumentar contra a pessoa e não contra a tese. Mas não fala nada de insulto aqui, na verdade. Depois tem que consultar o grego aí. Certo, mas aqui deu para entender o ponto geral. Aqui. Se o interrogando oferece uma resistência indevida, se ele não está procedendo então de acordo com uma lealdade dialética, cabe atacar a própria pessoa que está participando do debate. Sair do próprio tema e atacar o modo como uma pessoa está debatendo. Isso também é como não dá para relacionar com o processo, né? Tem as questões de mérito e as questões processuais. Então, se o juiz é irmão da parte ali, tu tem que questionar o próprio debate, a própria maneira como está sendo conduzida o processo. Então não. Tu sai do assunto, né, do mérito do assunto e entra em questão a própria maneira como está sendo discutido. Ele vem aqui um ponto interessante que ele vai retomar depois. Ele fala que o trabalho de levar até o fim um argumento é comum. Logo a seguir ele vai contrapor assim essa atitude contenciosa ou erística, que é debater pelo puro desejo de vencer, de prevalecer na discussão.
e outra que seria uma atitude mais cooperativa entre as partes. Assim, eles estão debatendo em busca da verdade. São duas atitudes possíveis. Em várias passagens que a gente leu dos tópicos, Aristóteles parecia estar fazendo muitas concessões a essa postura mais contenciosa e erística. Mas, como sempre, ele, embora trate desses procedimentos mais baixos, ele reconhece que tem um modo mais nobre de proceder e trata dele também. Como a gente vê, por exemplo, na política, né? Ele fala das boas formas de governo, mas também entra na questão de como um tirano deve fazer para manter o seu governo. Né? E assim como ele reconhecia o debate dialético na sua finalidade mais nobre, que é a investigação dos princípios, mas também essa pura debate contencioso, ele reconhece um nível meio intermediário, mais ou menos neutro, que é o do exercício, que ele retoma aqui também. Os debates desse tipo se fazem como forma de exercício e de experiência. E nesse caso, a pessoa se serve de premissas falsas e sustenta conclusões falsas. Tem um compromisso menor com a verdade porque é um exercício. A pessoa está debatendo ali para ganhar um pouco de prática. Talvez ela nem conseguisse, sem essa prática, sem esses exercícios, debater mais seriamente sobre um assunto, investigar dialeticamente um assunto de forma mais séria. Então é preciso baixar um pouco o rigor assim, para poder se exercitar. Bom, vamos seguir, eu acho que tinha parado aqui? É conveniente? Eu acho que sim. É conveniente também que quem pretende fazer corretamente uma inferência o faça de forma dialética e não de forma contenciosa, tal como o geômetra deve servir-se de argumentos de ordem geométrica, quer a conclusão a que chegue seja falsa ou verdadeira. Então aqui tem uma condenação de tipo mais moral mesmo, sobre o uso que se faz da dialética. Então se deve usar a dialética, ou se deve raciocinar de forma dialética e não de forma contenciosa. Tem essa distinção assim, entre um conhecimento técnico e o uso que se faz desse conhecimento, que já é uma questão moral, assim, de como agir. Então, sei lá, a pessoa pode ser ter uma excelente retórica, o exemplo mais clássico, né? A pessoa tem uma excelente oratória e usa aquilo para enganar. Então ela é um ótimo orador. Ela tem um conhecimento técnico ótimo, mas ela não faz um bom uso desse conhecimento. Dá para dizer que é um bom orador, mas não é um orador bom. Então uma coisa é a perfeição da técnica e outra o uso que se faz dela, que é uma questão de vontade mesmo, da escolha que se faz. É uma questão moral. De que tipo são os raciocínios dialéticos é assunto já anteriormente exposto. É um mal associado àquele que impede a realização do trabalho comum. O mesmo se passa, evidentemente, no caso da argumentação. Aqui há também um objetivo comum a atingir, a menos que os participantes estejam meramente em competição. Se for este o caso, é impossível ambos conseguirem o seu fim, pois não poderá haver mais do que um vencedor. É indiferente que o vencedor seja o que dá as respostas ou o que faz as perguntas. Quem faz as perguntas de forma contenciosa é um mal dialético, tal como é o interrogando que não reconhece as consequências do que se vai dizendo, ou não consente em responder às perguntas que lhe vão sendo feitas. Do que dissemos, resulta assim evidente que não se pode criticar de forma semelhante o argumento em si, por um lado, o procedimento do interrogador por outro. De fato, nada impede que o argumento em si seja deficiente.
mas que o interrogador debata com o interrogando na medida do possível, de forma excelente. Quando se está argumentando contra oponentes de má-fé, não é possível construir o raciocínio como se desejaria, mas apenas como se pode. Perfeito. Então aqui ele fala de novo dessa dialética, essa boa dialética, em que há um objetivo comum entre os participantes, em oposição a essa postura contenciosa em que os participantes estão meramente em competição. E aqui ele põe essa premissa geral, que é interessante, que é essa premissa maior. É um mau associado, um mau sócio, um mau companheiro, aquele que impede a realização do trabalho comum. Então ele está falando de trabalhos em geral, né? Uma pessoa que te associa, que te impede de realizar um trabalho comum, é um mau associado. No caso da dialética também é um trabalho comum, um trabalho que se realiza por várias pessoas associadas. E vai ser um mau companheiro dialético aquele que impede que se atinja o objetivo comum, que é essa descoberta da verdade partindo de premissas prováveis, então, sem ter inicialmente a certeza sobre o assunto. Quem faz as perguntas de forma contenciosa é um mau dialético, tal como é o interrogando, que não reconhece as consequências do que vai dizendo. Isso pode estar tanto do lado do interrogador como do lado do interrogando. Vamos lá. Vamos lá? Como é impossível determinar quando os dialogantes ora passam a defender uma opinião contrária, ora defendem o mesmo que defendiam desde o princípio, muitas vezes as pessoas, até dialogando consigo mesmas, dizem o contrário do que diziam antes e aceitam mais tarde o que rejeitavam a princípio. Esta é a razão por que os interrogandos, muitas vezes, aceitam o contrário do que haviam respondido a princípio. Os debates tornam-se necessariamente deficientes. O culpado é o interrogando, ora rejeitando certas proposições, ora aceitando outras contrárias às que de início admitira. Por conseguinte, é evidente que não se pode aplicar a mesma crítica aos interrogadores e às formas de argumentação. Aqui ele fala desse problema de um interrogando que muda de opinião ao longo do debate. Mas ele não parece associar isso necessariamente à má-fé dele. Por causa desse parênteses aqui bem longo. Muitas vezes as pessoas, até dialogando consigo mesmas, até investigando interiormente um assunto, dizem o contrário do que diziam antes. E aceitam mais tarde o que rejeitavam a princípio. Então, esta é a razão porque os interrogandos muitas vezes aceitam o contrário do que haviam respondido a princípio. Então, não necessariamente por má fé, mas justamente por ser um terreno de incerteza, pode haver essa dúvida, essa oscilação do juízo. Mas ele diz que, em decorrência disso, os debates tornam-se necessariamente deficientes. E aqui parece se referir não tanto então a uma deficiência por causa da má-fé, mas mais uma deficiência formal do debate. Ele não consegue atingir uma perfeição que seria como um desenvolvimento literalmente dialético, né? Um progresso orgânico em direção a essa perfeição. Eu queria, sinceramente, Augusto, assim, ver um exemplo, assim, de uma, não talvez de uma disputa dialética, mas, assim, de um raciocínio dialético em que se, tipo assim, naquele final dele se chegasse a uma verdade, assim, esclarecedora. Eu sei que isso deve ser muito fácil, digamos assim, mas é algo que...
Pegar um diálogo de Platão ali, um trecho do diálogo de Platão. Sim. Uhum. Penso no... Tem um trecho bom do banquete ali que, salvo engano, é Sócrates discutindo com Agatão. E ele Uhum. fala que ele quer mostrar que Eros é feio, se eu não me engano. Envolve uns temas mitológicos, assim, mas que eu Uhum. não vou antecipar os argumentos, não vai perder o efeito aqui, mas vamos dizer, Ok. o deus Eros era tido como um deus belo, assim, como o deus do amor e tal. Ele vai dizer que na verdade ele carece dessas coisas. E é um raciocínio que causa essa surpresa no final, assim, tu vai concedendo aos poucos ali e se surpreende com a conclusão. O interlocutor no diálogo se surpreende. No Borges também Uhum. tem a discussão sobre se é mais vantajoso sofrer uma injustiça ou praticar uma injustiça. E aí os interlocutores de Sócrates, eles aceitam, assim, seguindo senso comum e uma perspectiva mundana, que é melhor praticar a injustiça, levar vantagem. Então, mas Sócrates conduz através de argumentos assim que são bem graduais à conclusão contrária. Que se a pessoa acompanha bem os argumentos, aquilo adquire uma evidência racional. Embora nesses dois casos, e talvez é por isso que eu lembro deles, Sócrates, depois de argumentar tudo isso, ele recorre ao mito, a uma imagem, justamente porque aquilo que foi concedido dialeticamente, racionalmente, não necessariamente foi internalizado. E o mito, ele, em Platão, muitas vezes parece ter essa função assim de um fecho na argumentação. Uhum. Aquilo que tu concedeu de uma forma mais cerebral e racional, com aquela narrativa mítica, aquilo adquire um sentido mais existencial, mais vital. Só que o mito é todo narrado com suspensão de descrença. Tu não... Sim. Uhum. E ele fala, né? Vou contar uma história aqui, ninguém sério vai acreditar que isso aqui é verdade. Mas geralmente vem depois do argumento, depois do adversário ser derrotado dialeticamente. Conceder o contrário. Vou separar e a gente lê daí semana que vem esse trecho do banquete. Beleza. E a inteligência artificial já vai anotar isso e colocar como tarefas a serem feitas. Sim, sim, sim. Pode botar ela a tarefa e ela mesma fazer. Pois é, já Botar, separe já trecho do por favor, banquete por referido, favor. por favor. Me mande por e-mail até a meia-noite. E vamos seguir aqui para encerrar o capítulo. Então, são 5. São 5. Eu acho que tu bota para baixo aí, cara. Ué, não. Para mim, não. Aqui baixou. Ué. Bom, eu acompanho aqui no meu, então, não sei. Tá gravando. É, Na peraí. gravação também tá aparecendo aqui para mim. Bom, então tá. Eu vou no meu aqui. O meu, para mim, tá parado, tá? A revolta da inteligência artificial aí, É, não as sei. demandas. Peraí, só um pouquinho. Tenta baixar aí. Não, tá. São 5 tipos de crítica que se podem fazer ao argumento em si. O primeiro ocorre quando das premissas postas sob forma interrogativa não resulta nenhuma conclusão, nem a tese inicial, nem outra coisa qualquer, por serem falsas ou inverossímeis, todas ou na maior parte, ou todas ou na maior parte, as premissas
em que assenta a conclusão. Conclusão é essa que também não surge se eliminarem algumas premissas. Peraí, me perdi. Algumas premissas. Nem se acrescentarem outras, nem se, em simultâneo, se eliminarem umas e se acrescentarem outras. O segundo tem lugar quando o raciocínio, construído a partir de proposições do tipo e segundo as normas anteriormente indicadas, não resulta adequado à tese. O terceiro, se o raciocínio resulta do acrescentamento de algumas premissas, mas estas são de tipo inferior às inicialmente questionadas e menos aceitáveis do que a conclusão. O quarto, quando se eliminam algumas premissas. Por vezes utilizam-se mais do que as necessárias e, por conseguinte, o raciocínio não é o resultado da sua presença. Finalmente, o quinto, dá-se se o argumento resulta de premissas menos fundadas na opinião comum, menos convincentes do que a conclusão, ou se resultam de premissas verdadeiras, mas mais trabalhosas de demonstrar do que o próprio problema. Agora baixou aí. Agora foi. É. Mas... Então ele faz esses 5 tipos de críticas que se podem fazer ao argumento em si, não à pessoa do argumentador, Sim. do interrogador. Então, o primeiro mais óbvio, premissas falsas, das quais não se resulta nenhuma conclusão. Falsas ou inverossímeis. Então, não são certamente falsas. A gente não conhece com certeza a falsidade, mas elas são inverossímeis e, portanto, também não servem de premissa para o raciocínio dialético, que parte, pelo menos, do provável. O segundo, o raciocínio construído a partir de proposições do tipo e segundo as normas anteriormente indicadas não resulta adequada à tese. Aqui se entende bem assim, embora o raciocínio seja legítimo, premissas boas, conclusão válida, ele não chega na tese, ele vai para outra conclusão. O problema aqui não de validade, de qualidade do raciocínio, mas da direção. Ele não responde à questão colocada. O terceiro e o quinto tem a ver com aquilo que a gente já falou outras vezes, dessa ideia de que todo raciocínio ele transfere certo grau de certeza das premissas para a conclusão. Se as premissas são absolutamente certas e a forma é válida, a conclusão também vai ser absolutamente certa. Se uma premissa é certa e uma premissa é provável, o raciocínio vai ser provável, necessariamente. Ele nunca tem uma força maior do que as próprias premissas. E é aquela comparação com o rio, né? Ele sempre desce em grau de certeza. E aqui parece que o problema é esse, seria um raciocínio que inverte, assim, que tenta fazer um rio subir. E um rio correr para cima. Menos aceitáveis do que a conclusão. Isso parece ter a ver com uma certa desnecessidade, assim, a premissa, a conclusão em si mesma, ela já é mais verossímil do que as próprias premissas. Então eu não estou incrementando a verossimilhança da conclusão com aquelas premissas. A conclusão tomada isoladamente já era algo mais provável do que aquelas premissas. As premissas são menos prováveis do que a conclusão, menos aceitáveis. E o quinto é parecido, menos fundadas na opinião comum, menos convincentes do que a conclusão, mais trabalhosas de demonstrar do que o próprio problema. E esse quarto, por fim, é aqui quando se eliminam algumas premissas. Aqui essa seria aquela... A eliminação que ele está falando aqui é esse procedimento de refutar mesmo,
Parece aqui. E são essas 5 críticas que ele enumera que se podem fazer ao argumento em si. Esse capítulo aqui ainda se estende um pouco mais, acho que a gente não vai conseguir terminar hoje. Sim. Tô querendo Eu terminar. acho que se a gente terminar hoje, não vai ser tão eficiente Proveitoso. assim, né? Sim. Então acho que podemos parar por aqui mesmo. Ah, Não se deve. não se deve, 488. Deixar marcado aqui com uma outra cor. Acho que vai ser bom. Na semana que vem a gente pega esse trecho que vai ilustrar, além de ter um interesse intrínseco aí do Platão. Legal. Havendo mais dúvidas aí sobre o texto, vou encerrar aqui a gravação e seguimos semana que vem, ainda a partir do capítulo 11. Obrigado mais uma vez, pessoal.